Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui iniciando nesta noite um projeto lindo de Deus para a nossa igreja. Meu nome é Miguel, para aqueles que não me conhecem ainda, e nós estamos aqui iniciando a primeira gravação do piloto do nosso podcast, o podcast da Assembleia de Deus de Itajaí, o ADI Cast. E esse projeto é algo que vai impactar a nossa igreja, principalmente nas redes sociais. E eu não estou sozinho nesse projeto. Esse projeto ele tem várias pessoas trabalhando e eu quero passar a bola aqui para quem vai estar na mesa comigo hoje, que é o Felipe. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Boa noite, Miguel. Boa noite ao pessoal que está aqui comigo. Estou muito feliz aí. Começamos há uns dias atrás, há uns meses atrás, conversar sobre isso. E acho que é uma satisfação a gente estar aqui hoje à noite, né? Tipo, a gente chegou até aqui, assim, de uma ideia para uma realidade. Vou passar agora para o meu pastor André aqui, para ele falar um pouquinho também. Bom, sem dúvida foi algo que a gente nasceu no coração de Deus e vem para nós, né? Tu para pensar, Miguel veio com a ideia, eu já tinha pensado alguma coisa assim também, mas pessoal, e aí foi juntando, e até essa semana, ou hoje, melhor dizendo, eu parei para pensar, quando tu vê um projeto de Deus, como o engajamento se torna natural. E aí, tipo, a gente tinha poucas amizades. Somente eu que estou há pouco tempo aqui, conhecia pouco... Eu já vou entregar a galera do backstage, né? Conhecia pouco contato com o Cadu e o Mano. E nesses... Chegou a dar, 2 meses? Acho que deu uns 3. Não, acho que mais, né? A gente se envolveu, cresceu junto, foi estudar sobre o projeto. E hoje nós estamos aí dando o pontapé inicial, né? Glória a Deus. Então, assim, pessoal, hoje a nossa proposta é um pouco apresentar para vocês qual que é a nossa proposta, a pegada, os objetivos que nós temos através desse podcast. E como o André já falou, a nossa equipe hoje sou eu, o Felipe, o André, pastor André, o Cadu e o Mano, o Adler, que trabalham ali mais no backstage, nessa parte de câmera, o pessoal que manja das tecnologias, né? Quem não manja fica falando. Mas é pessoal que é essencial para a gente conseguir desenvolver esse trabalho. E entrando um pouquinho na nossa proposta do episódio de hoje, que vai ser um episódio mais curto, a gente tem como ideia realmente transpassar para que você possa entender o que a gente pretende produzir aqui. O que a gente precisa fazer aqui, né? Então, só que antes de a gente chegar nesse ponto, eu queria propor para vocês para a gente tentar fazer aí relembrar aí um pouco como é que foi esse passo a passo, né? Como o André falou, nós trabalhamos aí já mais ou menos uns 3, acho que até 4 meses, que a gente, desde a primeira conversa, que a gente começou a chamar o pessoal para fazer parte desse grupo, para ajudar a pensar esse projeto. E sim, foi legal, né? Foi tipo, tá aqui agora é bacana, porque já tá com tudo, os equipamentos, pô, graças a Deus nos abençoou com coisas de extrema qualidade. E nós temos, eu acho que uma equipe muito boa. É legal que a gente começou aqui, a primeira reunião foi aqui, né? Conversou aqui e o primeiro está sendo gravado aqui, acho que é um marco pra gente que aqui tudo que iniciou, acho que o sonho, o desejo, a gente viajou na primeira reunião aqui, foi bem longe, só que acho que a nossa viagem fez todo sentido. Hoje a gente está vendo como fez todo sentido, porque tudo que a gente viajou lá, sonhou lá, a gente está conseguindo realizar hoje. E acho que fomos ainda até mais longe, né? Com relação a equipamentos mesmo, a gente está... Deus abençoou de uma forma que a gente chegou bem. Sinceramente, quando... É um desejo antigo meu, assim, porque eu sou um consumidor de podcast. Então, assim, para aqueles, até pra gente talvez começar assim. É legal falar o que é um podcast. O que é um podcast, né? Porque às vezes isso aqui a gente vai estar divulgando depois nas plataformas da igreja, e talvez esteja o primeiro podcast que você assiste. Talvez para o público mais jovem, não já está acostumado com esse modelo, mas talvez para os nossos irmãos mais antigos, que não consomem tantas redes sociais, seja, mas o que significa isso? Podcast hoje dentro das redes sociais, né? Vocês me ajudem. É um modelo de comunicação, de desenvolvimento de material de diversos assuntos muito prático, porque ele funciona como se fosse uma entrevista. Uma nova rádio. Uma nova rádio, Uma rádio online, onde vai ficar disponível para te ouvir a hora que tu quiser. Não necessariamente vai ter que estar ali...
E hoje tu tem a imagem junto, né? Essa que foi a transição da rádio pro podcast. Essa pegada de... Era muito comum só o áudio, agora o vídeo entrou com tudo até para criar essa intimidade das pessoas. Eu até vejo assim como um negócio 2.0 de tudo isso que vocês falaram, porque o legal é que isso junta com a questão da internet e isso fica disponível a qualquer momento, a qualquer horário do dia. A gente tá gravando isso hoje, isso aqui pode ser assistido daqui a 1 ano, 2 anos, porque vai ficar tudo nas plataformas. Então, produzir conversas sobre temas importantes da nossa fé, da nossa realidade cristã, né? Vai produzir ali um material que talvez grave hoje, atenda ou sirva algumas pessoas hoje, mas vai ficar lá registrado que pessoas podem assistir depois futuramente, né? Que encaixa com o propósito que a gente tem, ser missional, tanto como igreja, e esse projeto tem encabeçado essa ideia, né? De, a gente tem que trazer uma relevância e utilizar de tecnologias para alcançar o máximo de pessoas, inclusive todas as gerações, porque aqui no podcast a gente vai conseguir trazer pessoas de várias gerações para ver essa integração. Inclusive aqui nós já temos algumas gerações na mesa, né? Ainda que eu e o Felipe somos os mais novos, o Miguel já está um pouco mais abatido. Fake news. Mas isso é legal. E as propostas que a gente está aí buscando desenvolver para esse projeto, que vai ser, eu acho, muito produtiva, não só para as nossas vidas, mas para todos aqueles que estarão ouvindo, todos aqueles que estarão participando com a gente. E depois a gente fala mais. Vou deixar para ti, Miguel, ou para o Felipe. Não, Felipe aí. Não, Felipe, acho dos que 30. Pegou a parte do missional ali, a gente fica na igreja, faz a nossa parte fora também, mas aqui a gente quer entrar num conceito, e acho que a pandemia trouxe um pouco disso, que a gente precisa também estar aqui, produzir conteúdo bom aqui. A gente é de uma igreja que tem uma história muito grande e a gente está dando esse start aqui para nossa igreja em Itajaí, de fazer alguma coisa muito diferente do que tinha-se até pouco tempo atrás, até hoje, né? Mas até o online em si, né? Que a gente hoje já tá mais ali, tem os cultos online, mas trazer isso aqui também. É uma extensão, por isso que é uma extensão da nossa igreja, do que a gente acredita, do que a gente vive lá, a gente vai trazer para cá, vai conversar sobre isso, e para as pessoas também conhecerem mais da nossa igreja, quem não conhece, ser alcançadas através dessa outra plataforma. A gente vai aumentar o abraço aí. O leque de ensino também, né? Já que vocês estão trazendo a questão da missionalidade por trás do podcast, que esse é um dos pontos do nosso projeto, um dos objetivos, é usar isso como uma ferramenta missional. Então, que é o tema da nossa igreja, para quem não talvez esteja assistindo e não seja da nossa denominação, da Assembleia de Deus, Itajaí, ou do estado de Santa Catarina, nós temos como tema ou seja, toda a igreja envolvida por uma vida mais missional. Então, o podcast ele vai carregar também esse objetivo, né? Ser uma ferramenta de missão para alcançar pessoas. E hoje eu estava conversando com um amigo, falando da ideia que hoje a gente ia vir aqui gravar e tal, e ele falou assim, Miguel, legal, mas assim, vai desembolsar um pouco de esforço, de tempo e também de recurso financeiro para executar um projeto desse. Pô, não seria mais interessante a gente destinar isso para ofertar na questão social? E aí entrei numa conversa interessante com ele, queria compartilhar com vocês, que foi assim, eu falei, eu usei a seguinte analogia para ele, assim, o que é mais importante? Uma vida de uma criança que passa necessidade na África, necessidade de fome, de alimento, ou a vida de uma pessoa nos Estados Unidos, que é filho talvez de uma pessoa que tem muitas condições, mas que não conhece o evangelho, vive num lar destruído, sofre questões psicológicas, familiares, e que está indo para o inferno igual. Aí ele falou, não, uma vida é uma vida. Assim, ótimo. Agora, qual a estratégia que a gente usa para alcançar a criança na África e essa criança nos Estados Unidos? São realidades diferentes, são situações totalmente diferentes. Se eu chegar hoje com doação de alimento, doação de roupa para essa criança nos Estados Unidos, não é essa necessidade que ele tem. E tem muitas pessoas que estão perdidas no mundo que têm muito contato com a internet. Eu falei, estava explicando para ele. Então, assim, às vezes, a gente focar muito a missão na questão social, embora seja algo extremamente importante,
Mas a gente não pode ficar preso nisso, porque tem muita gente que não passa fome, não passa necessidade financeira, mas que também precisa ser alcançada pelo Evangelho. E essa é a maravilha da internet. Uma das coisas boas da internet é isso. É que tu consegue alcançar pessoas de todas as classes, inclusive. Né? Então, e aí ele olhou assim, faz sentido. Sim, pois aí, o podcast, que é esse modelo que nós estamos praticando, é algo muito comum. Muita gente consome podcast de vários assuntos, vários temas. Então, às vezes, eu creio que ele vai estar pesquisando outras coisas e o nosso vai aparecer lá no meio. É aquela ferramenta, mais uma ferramenta para que a gente consiga alcançar o máximo possível. É o que Paulo fez. Ele usou de tudo, inclusive de um Deus desconhecido, para propagar o evangelho naquele contexto que havia necessidade. Perfeito, então, sim. Nós estamos usando de uma ferramenta que nós não tínhamos, que se está fazendo muito presente na cultura brasileira, de forma muito intensa, fora do Brasil também, mas no Brasil está estourando, né? Está ficando muito perceptível isso. E a gente precisa, como igreja, ser relevante no uso da tecnologia, até porque os nossos jovens, nossos adolescentes e até os nossos mais velhos idosos, de terceira idade aí, estão usando tecnologia, mas não tem conteúdo adequado. E ao meu ver, biblicamente falando, as pessoas a qual pertencem ao nosso contexto evangélico, à nossa igreja local, eles têm que ter o privilégio de ter a igreja deles nesses meios. Gerar identificação. Claro, para eles. A minha igreja está ali fazendo. Eu vou me alimentar primariamente do que a minha igreja produz de conhecimento. Até como parâmetro de doutrinário, né? Isso. Que às vezes a igreja não produz, outros produzem. E tu acaba, às vezes, consumindo no... é legal, a princípio, com assuntos legais, só que ali no meio tem algumas coisas que não servem. E aí, às vezes, por estar já na rotina, acaba consumindo coisas que talvez, né? Então, eu acho legal da missionalidade que a gente estava falando ali antes também, é que a gente tá nisso aqui sabendo que a parte social a gente também faz, né? A gente saiu de um final de semana agora, isso aí é a sequência do Congresso de Missões, então a gente viu muitas coisas que a igreja faz, investe, e realmente a igreja também acreditou nisso aqui, entendeu, falou, as pessoas que a gente abordou sobre isso, agradecer já, né? Porque quem a gente abordou e vamos assim, é embrionário aqui ainda, mas a gente, não, eu acredito, vai dar certo. Então a gente faz todos, então a gente realmente tem que abraçar. E se tiver alguma outra coisa que a gente possa fazer, a gente vai ter que achar alguém para fazer, para ajudar, porque a gente precisa estar. E uma presença. E um negócio legal que a gente já tem isso como objetivo, né? Como uma regra nossa, é o quê? Como a gente conseguiu, graças a Deus, criar o nosso podcast dentro de uma estrutura física de equipamentos muito bom, né? Um nível muito legal, que eu creio que vai demorar muito tempo para que a gente crie uma necessidade de equipamentos. A nossa ideia é que, se Deus abençoar você, membro, irmão, que está assistindo agora no nosso podcast e os próximos que vão sair, nos ajudar compartilhando e ganhando engajamento, a ideia é que a gente consiga subir esses podcasts dentro da plataforma do YouTube e as demais plataformas, e isso pode gerar algum tipo de monetização, algum tipo de recurso financeiro. Qual que é a nossa proposta? Que a gente vai direcionar tudo que puder vir gerar de recurso financeiro, a gente vai direcionar isso para o nosso departamento de missão da nossa igreja. E vale frisar que essa foi uma frase nossa da primeira reunião. Da primeira reunião, foi uma coisa que, desde o começo... Se um dia acontecer, até para quem não entende, existe uma série de regras para chegar à monetização. Então, a gente sabe, vai se preocupar com essas regras no sentido de direitos autorais para que a gente consiga isso. Não é um objetivo primário, mas se acontecer, todos aqui são totalmente 100% voluntários e vai continuar assim para a gente realmente investir na obra, porque foi investido nas nossas vidas, principalmente porque acreditou que a gente conseguiria fazer isso de uma forma boa, e aí a gente vai repassar esse investimento. Claro. Até porque, para ficar bem claro para quem está nos assistindo, este trabalho não é um trabalho nosso. Nossa, né? Ninguém aqui é dono de nada, ou é meu, ou é do Felipe, ou de qualquer um membro da nossa equipe, que hoje está trabalhando no podcast. Isso aqui, esse podcast, vai ser uma ferramenta institucional da nossa igreja. Estamos autorizados pelo nosso pastor a fazê-lo, né? Então, assim, hoje estamos aqui, amanhã pode vir outras pessoas assumir. Inclusive, a gente quer que isso aconteça. Jovens venham, os adolescentes venham, as irmãs venham para conversar, para falar coisas
do cotidiano delas e que a gente... Não fica dando muito spoiler ainda, né? Eu acho que a gente tem que vamos abrir isso assim, para as pessoas gerar uma curiosidade. Então, tá, vou dar essa chance. Até então. quem já está assistindo, se a gente chegar para convidar, irmão, venha, não é difícil. Aí, nós estamos aqui, o Miguel literalmente tá a primeira gravação e a gente está verdade. aqui e dá certo, é tranquilo. Então, vai ser uma oportunidade de todos terem esse outro lado também, porque é muito fácil a gente consumir. Mas aqui não é difícil, mas também gera uma certa responsabilidade, que é importante pra gente e que as pessoas venham mesmo e acreditem nisso. Se elas não vierem, a gente também não vai fazer muito sentido. Tenha um pouco de paciência conosco, porque todo mundo aqui é novo nesse negócio. Todo mundo. Então, assim, vai demorar um pouco, acho, pra gente poder pegar o jeito, enfim. Mas, assim, partindo, acho que a gente pode avançar um pouco aqui, dos modelos de podcast que nós vamos produzir no decorrer desse tempo, né? Então, tem esse primeiro aqui é algo realmente único, não vai voltar provavelmente ter essa dinâmica aqui, é mais para explicar para vocês o nosso projeto, mas nós vamos ter tipo um modelo de entrevista de pessoas. Nossa igreja promove muitos eventos que trazem pessoas aí com grandes experiências, com grande bagagem de conhecimento, né? Então a ideia é nós poder promovermos aqui entrevistas com essas pessoas para poder extrair mais conhecimento. O Lipe vai passar um novo modelo também. A gente quer muito fazer debates teológicos, a gente acredita que tem muita coisa que a gente precisa conversar, então não só entre a gente, trazer pessoas da nossa igreja que já estão envolvidas na escola bíblica dominical, no departamento de ensino. Desculpa te cortar, mas talvez usar uma expressão um pouco diferente, não debates, porque a ideia não é brigar. Tipo isso, mas conversas teológicas, conversas de profundidade bíblica para a gente crescer junto. Sim. Né? E a gente, inclusive aquilo que eu comentei no início, essa ideia de a gente ter as diversas gerações nessas conversas. Porque a gente vai ter um lado, vamos dizer, eu acho um barato ouvir um adolescente ou um jovem e o que ele acredita sobre Deus, e tu pegar uma geração mais antiga e colocar junto, e depois, diante dessas colocações, a gente sentar junto e dizer, mas o que a palavra de Deus fala? Ponderar juntos para que que é um desafio na igreja, essa interação de gerações. É um desafio muito grande que nós temos hoje, né, na Bleia, e a gente precisa desenvolver isso, né, sem dúvida. É verdade. Não, e o legal é que assim, então a gente tem um modelo de entrevistas, que quando a gente vai ter um convidado, né, e aí sempre tentando trazer, abordar a especialidade dele, ou às vezes algum convidado que produziu algum material bacana, que teve uma boa repercussão, principalmente que a gente vem de fora, né, ter esses debates teológicos, de debate no sentido de promover uma conversa, esclarecimento sobre temas, que às vezes são temas cabeludos, né, mistificados, que não acaba tendo muito detalhamento. E quando a gente muda a geração, foi o que o André falou, são opiniões diferentes. Claro. Né? E aí isso vai... E uma coisa legal que é uma das coisas que nós pretendemos fazer, trazer pessoas tradicionais da nossa igreja. Não sei se eu posso dizer dessa forma. Mais antigas. Mais antigas. Por quê? Nós somos uma igreja aqui em Itajaí que já tem 92 anos de idade. 91, né? 91, desculpa, eu tô adiantado. A gente tá na preparação do 92, próximo, né? Aí já tô com 92 na cabeça. 91 anos de idade. Então, assim, nós somos uma igreja tradicional, tanto a Assembleia de Deus como instituição, mas em Itajaí é uma igreja tradicional, tem mais de 90 anos. E nós temos a oportunidade de entrevistar e conversar com irmãos que fizeram parte dos primórdios da nossa igreja. E que têm experiências, assim, maravilhosas, Então, qual que é uma das coisas que nós pretendemos fazer? Trazer esses irmãos para cá, sentar eles nessa mesa e ouvi-los falar, assim. Verdade. Então, temos, né, essas opções aí. E fazer pauta, né, Lipe? Aprender aquilo que uma vez tu falou e ficou na minha cabeça, que é ver quem tirou o mato pra gente estar caminhando hoje. É isso aí. É conhecer quem tirou o mato pra gente estar... Quem fez a rua, né? Caminhar hoje em rua de asfalto é fácil, né? Onde os bravadores, né? Isso aí acho que vai ser bem bacana. E como o público jovem consome, imagina, talvez isso a gente não veja com frequência na igreja, inclusive, mas imagina eles ouvindo, vendo isso, igual a gente viu ali no Congresso dos Pré-Adolescentes agora, toda aquela história. Eu lembro do Domingos de Almeida cantando o hino da harpa. Da harpa. Mas a maioria hoje, das 50% da nossa igreja, não deve lembrar, porque não estava ali ou realmente não lembra.
E isso é marcante. Okay. Para quem esteve ali, isso é muito marcante, isso é legal. Expectativas para essas conversas, eu acho que porque a gente vai sentir o quão para a gente talvez seja mais fácil quando a gente reclama dessas pessoas que vieram ali de trás e até da história da nossa igreja no contexto todo. Acho que a gente pouco explora essas informações, pouco fala sobre isso para entender a posição de onde a gente está hoje. Talvez não a história da Assembleia de Deus, mas a história da Assembleia de Deus de Itajaí. Sim. Porque, de modo geral, quase todo mundo já ouviu falar sobre a história, o nascer da Assembleia de Deus a nível de Brasil, que nasce aqui na nossa região também. Mas o nosso contexto e esses irmãos que estão vivos, alguns deles, poder vir aqui testificar, falar com a gente e testificar como começou. Né? Assim como a gente está falando hoje, como está começando o podcast, eles têm como começou a herança da fé deles, o caminhar com Deus. Então isso vai ser muito legal. Não, tem as histórias tanto de surgimento da igreja central, da sede, mas tem histórias lindas de congregações que começaram na casa de irmãos, que hoje são grandes congregações da nossa igreja. Então, assim, eu acho que se só gravar sobre as histórias da nossa igreja já vai render alguns episódios aí, né? E uma coisa que eu gosto, sabe, de quando a gente fala assim, eu gosto porque parece que a gente traz para um prazo mais curto experiências que costumeiramente a gente só está registrado na Bíblia. Porque eu acho assim, a gente crê pela fé que a Bíblia é um livro 100% inspirado por Deus e tudo que está ali é verdadeiro e aconteceu. Mas a gente vê operações de milagres e grandes acontecimentos ali registrados, mas de acontecimentos que ocorreram há 2000 anos atrás. E quando você pega uma vez um irmão da nossa igreja e você fala dele contando experiências de coisas maravilhosas que Deus operou, e não é coisas que ele ouviu falar ou que ele leu, mas coisas que ele vivenciou. E aí tu traz para um prazo de tempo e tu fala assim, poxa, eu não estou falando de algo que aconteceu há 2000 anos. Estou falando de algo que aconteceu que essa pessoa que está aqui na minha frente viu. E isso parece que acende, pelo menos comigo, acende uma chama de esperança, de viver esse extraordinário, né? Que às vezes parece estar tão distante de nós, mas não está. E parece que traz isso para um nível mais alcançável. Porque tu não mais palpável, né? Tu não coloca assim, não, porque os apóstolos, os heróis da fé, eles eram grandes homens de Deus. Aí tu se coloca num patamar, realmente foram grandes homens de Deus. Mas tu vê que Deus operou na vida de pessoas que você conhece. Tá sentado do teu lado ali na igreja. Tá sentado do teu lado na igreja. E aí tu fala assim, poxa, peraí, realmente, ele também é um grande homem de Deus, mas eu consigo chegar nesse nível. Como é que era a tua vida? Como é que era o teu cotidiano? Como é que era o teu devocional? Entendeu? Como é que E até eu acho interessante, por esse convívio que a gente ter contato com essas pessoas e elas testificarem, é que não é nada que ela teria de extraordinário em si, mas na simplicidade, quando Deus foi maravilhoso em se revelar de forma sobrenatural e que ele continua sendo o mesmo Deus, como a palavra diz, e ele pode dessa forma também se revelar, e que eu não preciso talvez erguer uma parede, fazer um monte de coisa, não, foi na simplicidade, porque se a gente for avaliar muitos dos testemunhos, com certeza todos vocês já ouviram, a maioria desses homens e mulheres do passado, a vida deles era muito simples, a adoração, a vida devocional deles, eles tinham dificuldade de leitura. Eu conheci muitos homens que aprenderam a ler na Bíblia. Olha só. E tiveram experiências grandiosas. Tu imagina, o Espírito Santo capacita uma pessoa a se alfabetizar mediante a palavra de Deus, sendo a Bíblia muito arcaica no seu linguajar. E a linguajar deles que uma eles leitura usavam, difícil, eles né? Eles não tinham várias versões iguais a gente assim hoje, não, né? existia a NTLH, né? Era só Almeida lá. E aí tu imagina o que lá, o voz, né? Todas as expressões muito mais cultas, arcaicas sendo usada, e o indivíduo aprender a ler a palavra de Deus. E falando isso, eu até lembro de um exemplo que eu conheci em Blumenau. Ele era o nosso porteiro em Blumenau, o seu Sebastião. Cara fenomenal. Um homem que conheceu a Deus e aprendeu a ler lendo a Bíblia. E ele me contou o passado dele, que foi muito difícil, muito tortuoso. E o pai dele, um cara que era um carrasco, mas o amor que ele tinha pelo Evangelho. E ele veio conhecer o Evangelho pela ministração de forma audível nos cultos e pela leitura da palavra. E aí, todo final de dia,
quando a igreja estava fechando, ele era meio que cuidador lá da igreja, né? Eu muitas vezes estava ali até mais tarde e eu verificava, então, ele orando. E a forma simples dele de orar. E as experiências que ele tinha com Deus não era porque ele tinha um linguajar culto, não, é na simplicidade. E isso que, como tu falou, remove da nossa mente, e é engraçado, mas nós temos isso de forma natural. Então, o que eu preciso para experimentar? Será que eu tenho que fazer isso? E aí tu via que lá no passado, com esses testemunhos, era a simplicidade, era uma devoção de coração, e eles passavam a experimentar coisas de forma tão palpáveis, e aí, como tu falou, conhecê-los e ter esse contato, poxa, eu consigo desfrutar disso também de forma simples. É uma coisa que dá para alcançar. E talvez é a gente mesmo que coloca essas barreiras, porque eu preciso ou saber mais, não, mas já vai ver em exemplos práticos que, olha, eu realmente comecei no bem simples. Exatamente. Deus falou comigo ali no simples. Eu tinha uma vida assim, no simples. E eu acho engraçado, porque essa simplicidade... Bota barreiras por isso. Isso, faz porque eu preciso saber mais, ou eu preciso... A minha oração, ela sempre precisa ser muito bonita, muito teológica, bem feita. E às vezes Deus não quer isso. Falar em oração, o André estava falando, eu tive uma oportunidade uma vez de sentar do lado do pastor Aldício Terres, na nossa igreja. Para quem não conhece, é um irmão bem tradicional da nossa igreja. Vamos trazer ele aqui, vamos trazer ele aqui. E ele é baita ativo, assim. Acho que ele tem 90 anos, né? 92, eu acho. 92 anos. Né? E ele é muito lúcido, né? E nessa oportunidade... Dirige. Dirige. Irmão assíduo. Escola dominical não falta. Aí um dia eu sentei do lado dele, eu ajoelhei para orar do lado dele, e antes do culto começar, e aí ele tava orando assim, falando bem baixinho, mas como eu tava do lado dele, em aquele período de oração, tá, a igreja tá mais em silêncio, eu não consegui ouvir ele orar. E ele tá sabendo agora que tu estás ouvindo a oração dele, pra descobrir. Não, mas assim, o que me chamou a atenção? Porque ele orava os salmos, cara. E assim... Orando a Bíblia. E aí eu do lado dele, ele orando, aí eu ia acompanhando, porque eu conhecia os salmos que ele estava orando, e aí eu ficava assim, cara, que coisa maravilhosa, assim. Mas uma oração que tu sente um temor, assim, sabe? E aí, tipo, pra mim, foi um aprendizado. Um senhor que tem muita mais experiência de fé, muita mais vivência, experiência de vida do que eu do lado dele. E ele orando ali, que ele foi uma inspiração pra mim. Ele tá fazendo uma coisa que tá estourando na cultura cristã agora, né? Orar a Bíblia. E ele já... Há tempos. Né? Não, irmão, isso é uma benção. Vamos ter a oportunidade de trazer ele. Ele é uma benção. Muitas pessoas que a gente tem a opção e a oportunidade de trazer, e que sem dúvida aí vão ser de grande benefício para a igreja e todos que estiverem vendo o nosso podcast. Não só a velha guarda, mas também as pessoas novas aí. Exatamente. A gente tem bastante pessoa boa aí na nossa igreja para desenvolver bastante assunto aqui. E sabe o que eu acho legal? Te cortando novamente. Ao trazer essas pessoas, nós vamos descobrir dons que talvez até aqui vão ser úteis. Como foi quando a gente começou a se unir. Que a gente não tinha conhecimento totalitário do que cada um conseguia fazer, e nós estamos aí desenvolvendo um projeto tão bonito em pouco tempo. Tenho certeza que aqui é a prova de que nós somos um corpo, como o Paulo fala. Um sabe fazer uma coisa, outro sabe fazer outra, e aí a gente conseguiu chegar nesse resultado. Se só fosse o André, ele só ia saber comprar equipamento. E eu só sei montar essa girafinha aqui, ó. Eu só sei ajudar a carregar e montar essa girafinha aqui. O resto eu não entendo nada, né? O nosso backstage tá ali, é o que sabe das manobras de computador. Isso é importante, porque não aparece, né? Mas eles vão aparecer. Antes de a gente finalizar esse episódio, vou pedir para eles virem, porque eles precisam aparecer. Eles são os caras que manjam do negócio do fio, de que cabo, do som, de arrumar o som e retorno. Pode ver que ele entende que ele só fala do som e do fio. Do som e do fio, do som, iluminação, retorno. Não, eu sou aquele cara que fala assim, vamos lá, a gente arruma ali rapidinho e faz. Só aquela mesa ali tem mais botão do que... Não, nosso ali, celular, porque hoje não tem celular, nem tem botão, né? Mas enfim, a proposta mais ou menos do nosso podcast tem essa. Mais uma, que é aquela de a galera poder também dar dicas do que a gente pode tratar posteriormente, né? Então, algo a gente quer as sugestões, a gente quer as ideias. Vai ser postado no YouTube, no canal da igreja, né? Está passando no canal da igreja.
Então coloca nos comentários sugestões, nos ajude a promover. Vai ter o nosso Insta, não saiu ainda. E vai ter o nosso Instagram. Não, até o lançamento ele já vai estar ok. É verdade, não esqueça que nós estamos gravando, mas aquela coisa, clica aqui em cima, né? Tem alguma coisa dessa. Mas assim, a gente quer o envolvimento, foi o que o Miguel já falou, não é de pessoas aqui, é da igreja, a gente vai usar, então a igreja tem que se envolver. E até críticas também, alguma coisa que, olha, acho que isso não cabe, falem, procurem a gente, procurem as pessoas que estão envolvidas, porque a gente quer fazer com que isso dê certo e que a gente consiga cumprir os maiores objetivos, que é realmente levar a palavra de Deus para mais pessoas possível no mundo inteiro. Vamos acompanhar aí os países que assistem a gente, que vai ter. Legal. Para acompanhar, a gente vai acompanhar. E de forma contemporânea, né? Essa é a ideia do podcast. A gente conseguir usar uma ferramenta contemporânea que está sendo muito utilizada a nível não necessariamente eclesiástico, mas também, e a usar disso para a propagação do evangelho. Porque a gente está vendo uma geração que não sabe usar as redes sociais, está sendo influenciada por pessoas que não conhecem a palavra de Deus ou que se dizem cristãos. E nós estamos perdendo aí uma geração, inclusive, eu me atrevo a dizer que até pessoas mais velhas estão sendo influenciados, porque os mais velhos estão tendo acesso aos celulares, eu não sei vocês, mas tipo, os nossos avós estão tendo, e a minha avó passa no Facebook um tempão. Para ela, hoje, a ferramenta de notícia... É a antiga televisão, né? Antes que eles passavam um tempo na frente da televisão, hoje passa na frente do Facebook. Né? Exatamente. E o legal dessa plataforma é que não necessariamente tu precisa assistir, vai poder estar ouvindo no carro, às vezes pega aquele trânsito, vai viajar, quer ouvir alguma coisa diferente, vai estar lá nas plataformas, a gente vai conseguir, tu ouve. E é uma forma de tu consumir sem precisar parar para fazer aquilo ali. A gente reclama muito da nossa falta de tempo e tal. Eu tô ali, às vezes... A maioria do tempo que eu consumo, eu estou trabalhando não necessariamente preciso tá vendo, eu estou ouvindo. E com certeza alguns podcasts, eu comentei isso na nossa reunião de ontem, o que eu assisti, e realmente as coisas que a pessoa lá falou, eu falei, é isso, assim. Então, coisas referentes ao evangelho, realmente é isso. É importante eu ter ouvido isso, porque gera uma consciência, tira tipo, algumas dúvidas que eu tinha, porque era uma pessoa respeitada no meio e tudo mais. Então, eu não estava ali. Sabe o que eu acho legal dessa plataforma também? Cortando novamente você. Por isso que o André não vai ser apresentador. Comenta aí, o cortador. Oficial, tá, gente? Não, mas sabe o que eu acho legal? Eu gosto muito de ouvir podcasts e ferramentas ou mensagem durante quando eu estou dirigindo em viagem. Eu vou às vezes para Blumenau com médico com as minhas crianças, e eu acho uma ferramenta muito útil, porque ela tanto estou sendo ministrada ao mesmo tempo, é uma forma de adoração, que eu estou ouvindo coisas que edificam, mas ela também se torna uma baliza para mim adorar enquanto estou dirigindo, no sentido, eu vou estar pensando como eu estou dirigindo, não vou dirigir como normalmente eu dirigiria como um ímpio, mas eu vou dirigir com mais prudência e como um cristão deveria dirigir, sabe? Eu lido melhor com o trânsito, com o estresse do trânsito, porque ali a palavra está ministrando, está entrando no meu coração. Sim. Mesmo que muitas vezes está em uma medida o meu subconsciente trabalhando, é muito louco ver isso. Muda. O dia que eu não faço isso, até dentro da cidade, é engraçado que as circunstâncias ao redor começam a me mexer e incomodar mais. E quando eu mudo, o meu referencial se torna a mensagem ou um louvor, é muito louco. Então a gente quer ser essa ferramenta, inclusive nos trânsitos dos irmãos. E de fato a palavra de Deus, ela vai mexer contigo. Então se tu aprendeu alguma coisa ali, eu já fui ministrado de tipo chorar no trânsito sozinho, porque antes no meu trabalho eu ia muito para Blumenau, São José, Joinville, e eu fazia isso e Deus ministrava no meu coração ali. Às vezes falava comigo respostas que eu precisava ali através de uma plataforma como essa. Assim. Era então, fechar a porta do quarto, né? Do carro. Então, é a multiforme graça de Deus agindo, né? Independente do meio. Então, assim, até para pegar esse gancho de vocês, então, assim, talvez você que não tenha tanto hábito de estar ouvindo podcast, estar consumindo esse tipo de produto, seja interessante você até ver o seguinte, poxa, Miguel, eu não tenho tempo, mas talvez você pare ali uma hora do seu dia, às vezes a dona de casa, o dono de casa ajudando a sua esposa, lavando uma louça, fazendo alguma atividade de casa, liga no podcast e deixa rodando, você vai ficar consumindo, ouvindo, você não precisa necessariamente parar para ver aquilo ali, né? Eu não trabalho sem um ruído, então eu estou toda hora com fone de ouvido no trabalho, ou estou ouvindo rádio,
ou eu tô ouvindo um podcast, ou eu tô ouvindo alguma coisa. Eu tenho que ter um ruído junto comigo, assim, constante. É um hábito que eu criei. Então, assim, consuma coisas que vão edificar a sua vida. E nós temos como propósito produzir materiais aqui nesse podcast que vão abençoar e vão edificar a sua vida. Fechou, meus amigos? Fechou, sem dúvida. A gente comentou sobre os departamentos, né? Comentou aí. E até quero só citar um exemplo que a minha filha é apaixonada e eu acho muito legal e eu ouço com ela. Tem um podcast chamado... Eu esqueci, travou. Não, Máquina de História. É muito legal, que é voltado para criança e é contando a história bíblica de uma forma bem lúdica. Então, aqueles pais... Nós vamos ter isso também aqui. Nós vamos trazer o departamento infantil para exercer esse ministério e alcançar o seu filho. Entendeu? Porque, sem dúvida, vai ser uma ferramenta aí para a gente alcançar as crianças. E até como exemplo do que a gente está fazendo de bom, porque a gente precisa olhar para a grama do vizinho e ver se tá bom o que ele está fazendo. E o trabalho que o nosso departamento infantil faz hoje, talvez as pessoas de casa não saibam ou não tragam o filho porque, é só um cultinho, só tá lá. Não, é um trabalho muito sério, é uma estratégia anual. Didática. Eles trabalham de uma forma que, tipo, a criança realmente, se ela tem aquela frequência ali, ela vai ser ministrada e ela vai aprender. Eles estão agora com o clube do livro. Não, é um trabalho fantástico que as irmãs fazem lá. Então a gente vai dar a oportunidade para as pessoas saberem, não só os pais, porque às vezes só os pais sabem porque estão envolvidos. Sim. O resto da igreja não sabe o que cada às vezes não departamento tem está fazendo. um neto, um filho que está participando, acaba não sabendo. Mas assim, eu como pai, que meus filhos estão lá e são abençoados por esse ministério, cara, que trabalho fantástico que essas irmãs fazem. E os maridos, né? Eu costumo dizer assim, é bem comum, assim, isso é uma referência na nossa igreja, a irmã Grace e o irmão Oswaldo. Cara, o irmão Oswaldo é aquele cara que não aparece, mas ele aparece. Que o que ele trabalha, né? Que é um cara, que cara fantástico. É uma benção. Vamos trazer o irmão Oswaldo aqui. O irmão Oswaldo é uma benção. Valeu, querido. Ele é um querido. Ô, Felipe. Ô, Felipe. Querido demais, querido demais. É isso aí. E é o seguinte, eu estava esquecendo de uma coisa. Você pode abençoar esse ministério. Como que você pode abençoar? Ofertando nessa obra, todo recurso que for ofertado aqui, ele vai ser direcionado para um caixa do podcast e todas as obras, todos os rendimentos para a missão, ok? Em contrapartida, você pode aparecer aqui como um abençoador desse podcast no decorrer dos podcasts. Vai estar passando coisa aqui nessa televisão. Por enquanto, aparece só a nossa logo. Acredito que provisória, né? Talvez com o tempo alguém que tem essa criatividade de nos ajudar, talvez venha nos abençoar com criando uma logo top para nós aí. Mas a sua empresa pode estar aparecendo aqui, vai estar ganhando publicidade e vai estar abençoando esse trabalho. Ok? Aí. É isso. Fechou, né? Fechou? Que por hoje é só, né, pessoal? Por hoje é só, né? Satisfeito, André? Não, sem dúvida, foi uma legal, bênção. Né? Acho que pro primeiro. Com certeza a gente vai ficar. A gente já tá bom nisso aqui. Né? É que a gente é bom de falar, né? Ruim não tá. Tá bom. Tá bom. Dá pra melhorar. Mas com certeza, porque entre a gente fala tanto, e daí chegando nessa hora, a gente já falou tanto, mas com certeza vai desenvolver muita coisa quando a gente tiver pessoas aqui, ou tiver um tema específico, e daí... E sabe por que tá fácil? Porque é uma coisa que tá, tipo, no nosso coração. E a gente tá vendo já o fruto do produzir, do material estando aqui, tá dando, entendeu? Então a gente vê a boa mão de Deus, assim como Neemias para construir os muros, Esdras para construir o templo, era um propósito de Deus e a boa mão de Deus estava sobre ele e tudo ia cooperando de acordo com aquilo que Deus ia ali proporcionando. Nós estamos vendo isso de forma prática aí no Adcast e sem dúvida nós vamos ver o resultado mais para frente. Amém. E com certeza a gente conta com as orações de todos os nossos irmãos aí. Isso aí é super importante para que realmente isso aqui aconteça da forma que tem que acontecer e Deus continue abençoando como já está fazendo. Orem pela gente, orem pelas pessoas que vão vir, orem pelo projeto, orem para que dê certo o que a gente tem no coração referente à missão, porque com certeza não foi ideia nossa, Deus colocou no nosso coração para que a gente faça. A gente já gosta, acho que todo mundo que está aqui já tem o coração muito voltado, senão não estaria aqui, né? Tirando o tempo, são o quê? 10h30, a gente tá da noite de uma sexta-feira. Desde as 7h30, né? Desde as 7h30. Isso aí. Então, orem por isso. A oração já é acho que, o fundamental para que a gente continue aqui. Deus nos mantenha de pé para fazer isso aqui. Que Deus use, né, Lipe?
Que Deus use isso aqui para alcançar pessoas. Com certeza. Só mais um adendo, agradecer às nossas mulheres que nos Meu Deus, isso é uma deixaram benção. estar aqui esse tempo todo. Esposa do Cadu, esposa do Mano, minha esposa do Miguel e a futura esposa do Lipe. esposa do Lipe, pra Amém. glória de Deus, Recebe. no momento certo, Recebi. sempre. No momento Melhor, certo. no momento certo, da maneira certa. Outro detalhe importante, nosso pastor presidente Verdade. e toda a Verdade. diretoria. Verdade. Porque eles também foram apoiadores. Foi. Vários deles contribuíram para equipamentos. Abençoaram, né? Nós É verdade. somos gratos porque nós estamos experimentando em Itajaí, pelo menos desde que nós chegamos aqui, eu posso dizer do que eu estou vivendo. Já fui em outros campos, um apoio descomunal da diretoria, do nosso pastor, e nós também vamos ter o apoio da igreja, sem dúvida, com esse Amém. projeto, Com certeza. para que a gente venha Verdade, boa desenvolver lembrança. ainda mais. Pastor Adão aí, olha, eu não sei. É que ele é um homem de Deus, ele tem fé, né? Deus é que eu ia falar assim, ele é um cara corajoso, né? Sim. Ele é um cara corajoso porque apostou em nós, assim, deu credibilidade, então a gente também tem essa responsabilidade de buscar fazer o nosso melhor aqui. Lembrei de uma coisa apresentando eles, que teremos entrevistas voltadas também para a área profissional, um verdade. exercício como cristão. Isso, E nós, verdade, inclusive, temos verdade dois também. aqui, ó. Temos um que é um jovem que trabalha na área de venda de veículos e temos um advogado. Né? Então, Não, eu acho que sim, a gente vai produzir muito material coisa. bacana. Muito material bacana. verdade. É isso aí. É isso? Fechou? É isso. É isso? Então tá. É isso aí, gente. Boa Valeu. noite, Deus Pai do abençoe. Senhor. Deus abençoe a cada Fiquem um de com vocês. Deus. Fique com Deus. Até a Amém. próxima, né? Até a Até o próxima. próximo episódio. A paz do Senhor. Ah, paz do Senhor.